Fala galera, beleza? Tranquilo? Eu sou o Edson, o seu professor de filosofia, e hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho mais sobre Aristóteles, tá bom? Especificamente sobre a política em Aristóteles. E claro, a política é nome de uma das suas principais obras, tá bom? Seguidas aí de Ética, a Nicômaco e também a Metafísica, desse grande pensador macedônico, beleza? Tranquilo? Então faz o seguinte, acompanha comigo aqui que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Tio Ari. Vamos junto, galera? Então, pessoal, a gente precisa entender que o Aristóteles, ele na sua obra A Política, ele não está falando sobre partidos políticos ou disputas políticos ideológicas, como é muito comum pensar hoje em dia sobre esse assunto, tá bom? Na verdade, o que o Aristóteles está fazendo nesse momento é pensar sobre a sociedade. Sobre o bem comum da sociedade, pessoal. Por quê? Quando o Aristóteles ele elabora essa grande obra chamada A Política, ele está se referindo à vida em sociedade desse ser humano. E o Aristóteles costuma dizer que o homem é um ser político. Essa frase é muito importante. Agora, por que essa frase do Aristóteles é tão importante? Dizer que o homem é um animal político. Muito simples, galera. Essa frase ela remete a uma inclinação natural, para a vida em sociedade, de modo geral. Ou seja, ela quer dizer que esse homem ele já está naturalmente inclinado a essa vida em sociedade. O homem é um animal político e social, tá bom? Então esse homem ele vai se organizar em sociedade, segundo o Tio Ari. Show de bola? Tranquilo? Olha só, o Aristóteles ele vai pensar sobre a instituição política, sobre as instituições. E a primeira instituição política que o Aristóteles vai dizer que existe é a família. Olha aí, ó. E você aí, sem dar importância para a família, né? Olha só. Calma. O Tio Ari vai dizer pra gente que a família é a primeira instituição política, a primeira organização política, e essa organização ela tem o objetivo de perpetuar a espécie, de perpetuar a vida, tá bom? De fazer com que a vida se constitua, claro, mas também ela se prolifere, digamos assim, se perpetue é o melhor termo. Tá bom? Então a família seria essa primeira organização política. O primeiro seio, o primeiro grupo de pessoas que requer um convívio social, que requer uma organização para que a vida aconteça. Tá bom? É a primeira sociabilidade do ser humano. E aí você pode pensar com muita clareza, com muita facilidade. Hoje em dia, por exemplo, quando um bebê nasce, qual é o primeiro elemento constitutivo de relação dessa criança? São os pais, não é? E os pais por si só já constituem esse núcleo familiar. E aí aos poucos esse núcleo familiar ele vai fazendo o quê? Ele vai se expandindo, Cada vez mais essa criança vai descobrindo novas pessoas e vai se sociabilizando, não é? Essa família, ela vai sociabilizando essa criança, ela vai ensinando essa criança e vai agregando esta criança à família. Beleza, galera? Então a família seria esse primeiro núcleo político, sociável para o ser humano. Show de bola? Um segundo núcleo muito importante seria as tribos. Porque a partir da organização das famílias, essas famílias com caráter de excelência, outros grupos, outros agrupamentos, outras aglomerações de pessoas se constituiriam como família também, a exemplo dessas outras famílias. E assim iam se multiplicando e formando o que seriam as primeiras tribos, primeiros agrupamentos sociais.
tá bom? Fora do âmbito familiar. Ou seja, não necessariamente o indivíduo X ele pertence à família do indivíduo Y, mas eles convivem em sociedade, eles convivem entre si, ou seja, aí a formação das tribos, tá bom? Desses agrupamentos maiores, que assim como a família tem o objetivo de perpetuar a vida, as tribos também têm o objetivo de perpetuar a vida, mas sobretudo trazendo segurança, né? Proteção para essas famílias, tá bom? A partir das tribos, evoluiria para um novo núcleo, né? Um novo agrupamento de pessoas, maior, né? Mais organizado, constitutivo de mais indivíduos e mais tribos e famílias, beleza? Esse agrupamento seria chamado de polis, tá bom? As famosas polis gregas que a gente estudou lá atrás, né? Essas polis nós podemos entender hoje como o Estado, né? Como a nação, como a sociedade, enfim. Esses grupos maiores, eles agora não apenas têm o objetivo de perpetuar a vida ou assegurar esses agrupamentos, essas famílias, como as famílias e as tribos, né? Agora, essa polis, ela tem o objetivo de trazer o bem comum, né? O bem viver, garantir o bem viver. Peraí, professor, mas que negócio é esse de bem viver? É muito simples, meus queridos. O bem viver seria a qualidade de vida, né? Assegurar uma educação para essa população, uma saúde, assegurar a justiça, assegurar um bom governo, tá bom? Então esse seria o objetivo central da polis, tá bom? Então a gente vê aqui o quê? Essas três formas de organização política. Primeiro, a família. Depois isso evoluiria por uma tribo, né, umas comunidades maiores, agrupamentos maiores, e esses agrupamentos maiores tornariam-se a polis, né, um agrupamento ainda maior, constitutivo do bem comum, certo? Cujo objetivo, cujo telos, né, em grego telos significa a finalidade, né, então cuja finalidade máxima seria a felicidade. O bem comum é a felicidade, certo? O bem comum, ou seja, o bem viver, a qualidade de vida, garantir educação, saúde, justiça, segurança, tudo isso está ligado a um governo ético, a um governo virtuoso, né? Como a gente falou na outra aula, buscar a virtude é buscar um equilíbrio, tá bom? Nunca o excesso e nem a falta, né? Quando se fala, por exemplo, de coragem, nunca a covardia e nunca a temeridade, tá bom? Mas o equilíbrio. Uma vida equilibrada é uma vida virtuosa, que certamente caminha para essa finalidade, para esse telos, para a felicidade, tá bom? Então, garantir a felicidade da sociedade é o papel dessa polis que o Aristóteles está falando na sua obra A Política. Beleza, galera? Então, pessoal, o Aristóteles, dentro dessa sua obra A Política, ele vai falar também sobre as formas de governo, tá bom? E ele vai falar que existem 6 formas de governo ideais, tá bom? E essas 6 formas de governo ele vai analisar sobre 2 critérios, tá bom? Sobre o critério quantitativo e sobre o critério qualitativo, tá bom? Essas 2 formas que ele vai utilizar para analisar essas formas de governo, tá bom? Mas então, quais são as formas de governo? Vamos lá. No critério quantitativo, ele analisa que existem governos de governos de poucos e governos de muitos, tá bom? Essas 3 formas de governo. No governo de galera, nós temos aí, ó, a monarquia, né? Ou a tirania. No caso da monarquia, nós vamos ter, dentro de uma análise qualitativa, uma diferença em relação à tirania, tá bom? A monarquia, ela vai prever o bem geral, ela vai prover o bem geral, o bem coletivo, né? Garantir o bem coletivo da sociedade, ou seja, o bem de todos, né? O telos, a finalidade, a felicidade geral da nação, garantir educação, qualidade,
do que a gente falou anteriormente. Perfeito? Já o governo de poucos, nós vamos ter a aristocracia ou a oligarquia, tá bom? No caso da aristocracia, nós vamos ter o mesmo objetivo que a monarquia, a garantia do bem geral, tá bom? O bem coletivo, o bem de todos. No caso da oligarquia, vai ser a garantia do próprio interesse, do interesse particular desse grupo, desses poucos que estão no governo. Assim como na tirania, no caso do governo de um só, garantir o seu próprio interesse. E o que não faltam são experiências de governos tiranos, não é isso? Governos oligárquicos também, meu Deus. Então, pessoal, vamos também falar sobre o governo de muitos, né? O governo de muitos, segundo o Aristóteles, é aquele governo que tem o objetivo, que tem mais pessoas, né? Que a maioria das pessoas estão participando desse poder. E aí, nesse caso, nós temos dois: a democracia ou a demagogia, tá bom? No caso da democracia, nós temos um governo para o povo, né? Um governo para todos, garantir o bem geral da sociedade, né? Um governo de muitos, o governo da maioria, né? Democracia quer dizer o governo da maioria do povo, tá bom? Feito pelo povo e para o povo. Enquanto na demagogia, nós temos aí um governo por muitos, né? Por esse povo, só que esse governo não está preocupado em garantir esse bem geral da sociedade, em garantir o bem de todos, o telos de toda a sociedade, mas apenas de grupos restritos. Então é um governo demagogo. Vamos combinar? Não falta governo demagogo também, não é verdade? Complicado, né? Então, pessoal, essas formas de governo que o Aristóteles está desenvolvendo na sua obra A Política são fundamentais para a gente poder analisar e entender as diferentes formas de governos que se sucederam ao longo da história da humanidade. E olha, não faltam exemplos de governos ruins, não é verdade? Entre tiranos, demagogos ou até oligarquias, nós temos vários exemplos por aí, né? Para a gente pensar e poder entender aí quais governos se encaixam dentro dessas designações do Aristóteles, beleza? Gaguejei um pouquinho aqui, né? Quase falhou. Então é o seguinte, a gente assim consegue pegar exemplos assim lá na aristocracia grega, né? Durante o nascimento da democracia, um problema ali com a formação das oligarquias. Nós conseguimos ver, por exemplo, Napoleão, né? O governo de Napoleão Bonaparte como um governo que vai aí ter uma preocupação muito grande com a questão do poder, a concentração do poder, dominar outros territórios e tudo mais. Nós vamos ter aí, por exemplo, governos baseados aí na riqueza, né? Na ascensão, divisão de classes na atualidade, né? No mundo contemporâneo. Nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo da monarquia. Por exemplo, ficou engraçadíssimo. Podemos pegar o exemplo da monarquia francesa aí, antes da Revolução Francesa no século XVIII, né? Ou seja, podemos pegar inúmeros exemplos, galera. Inúmeros, são muitos os exemplos que a gente vai ter. De um modo geral, para a gente refletir sobre essas formas de governo que, teoricamente, nos representam, né? Então, assim, o Aristóteles ele está pensando sobre essas formas de governo e ele diz que o seguinte: nenhum governo pode se basear na concentração de poder ou de riqueza, porque a riqueza, um governo que está preocupado, que está pautado na riqueza, ele vai se preocupar apenas com o acúmulo de riqueza e vai gerar necessariamente uma divisão socioeconômica, né? Uma desigualdade socioeconômica. Enquanto um governo preocupado unicamente com o poder, né, cuja finalidade, cujo telos é o poder, ele vai ter a necessidade de dominar os outros. E aí pode ser um domínio interno, dominar a população de uma maneira geral, um governo tirano, ditatorial, por exemplo, ou até mesmo um governo imperialista, né, com o intuito de dominar outros povos, outros territórios. Como eu citei, por exemplo, o governo napoleônico é um bom exemplo sobre isso, ou até mesmo um governo
hitlerista, tá bom? Mas podemos pegar diversos outros exemplos, tá bom? Ele fala que, na verdade, o governo ele tem que ser virtuoso, ele tem que estar preocupado com o bem coletivo, com o bem geral, né? Com as garantias da qualidade de vida para a sociedade como um todo. Esse é um governo certo, esse é um governo justo, um governo virtuoso, tá bom? Então, para Aristóteles, o governo não tem que ser baseado na riqueza nem no poder, mas baseado na própria sociedade, porque é na sociedade que ele vai ter a preocupação essencial, né, cuja finalidade deve ser a felicidade, tá bom? Essa deve ser a preocupação, a garantia da qualidade de vida para se chegar ao telos, que é a felicidade. Show de bola, galera? Tranquilo? Então, assim, por hoje é isso, né? Só queria aproveitar aqui para dizer que, na verdade, o Aristóteles, ele, como eu disse lá na primeira aula, ele não é não se torna um seguidor do Platão, né? Por mais que tenha sido discípulo, tenha sido aprendiz do Platão, ele não se torna um seguidor do Platão, né? Ele era muito cogitado aí como o pupilo mais proeminente de Platão. Ele era muito cogitado para assumir o lugar de Platão na academia platônica, né? Na academia filosófica fundada por Platão. Mas ele não faz isso, né? Após a morte de Platão, ele sai de Atenas e ele vai de volta para Macedônia, tá bom? E ele só retorna depois aí a Atenas quando dominada pelo Império Macedônico, né, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, inclusive, que foi ensinado pelo Aristóteles, né? Aristóteles foi mentor do grande imperialista aí, Alexandre the Great, né? Alexandre o Grande, tá bom? E aí Aristóteles vai morrer, né? Depois voltando aí a Macedônia. Aristóteles não vai ser muito bem visto quando ele retorna a Atenas, porque ele vai ser visto como um apoiador dos dominadores, né, macedônicos e tudo mais, dos alexandríacos, enfim. E ele vai depois morrer na Macedônia, tá bom? Após aí todo esse trabalho filosófico importantíssimo para a história da humanidade, para a história da filosofia. Tranquilo, gente? Importante dizer também que Aristóteles até hoje é muito importante até para o pensamento científico, né? Como eu falei na primeira aula, Aristóteles pensou sobre muitas coisas, né? Sobre a política, sobre a ética, sobre a metafísica, mas também sobre a própria natureza e seus elementos, né? Falamos disso lá na primeira aula, vale voltar lá na aula para dar uma revisada, tá bom? Tranquilo? Então estamos finalizando a nossa terceira parte da aula sobre o Aristóteles, o tio Ari. Fiquem bem, estudem, qualquer coisa, deem uma revisada nesses vídeos aí, tá bom? Estudar é importante e a filosofia é essencial, galera, tá bom? Fiquem bem, qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? E ó, façam os exercícios, tá bom? Para praticar um pouquinho sobre a filosofia. Cai sempre bastante coisa sobre Aristóteles e Platão também no vestibular, tá bom? Grande abraço, pessoal. Beijo nos corações. Tchau, tchau. E ó, recadinho importante, não desista, tá bom? Vai dar tudo certo. E não esqueça, galera, fique em casa para se proteger e proteger todo mundo.